Começo com a Sandra Cristina Passos, de Lavras, Minas Gerais. Padre Fábio, eu sou uma pessoa muito possessiva, quero sempre que tudo saia do meu jeito, preciso amadurecer meu pensamento e respeitar o espaço do outro. Tenho 35 anos e até hoje, ainda namorando, não descobri um relacionamento que me trouxesse momentos felizes, porque são sempre cercados de muitos problemas. Mas isso começou quando eu terminei um relacionamento e até hoje esse meu antigo namorado fica sempre ao meu redor. Não consigo ter paz para viver outra vida, não gosto dele o suficiente para me casar, tinha muito carinho por mim, pela minha família, e eu gostaria que me ajudasse. Gostaria que o Senhor me mostrasse um jeito de me tornar uma pessoa melhor, mais tranquila e viver mais em paz. Minha filha, a primeira coisa é a gente perder espírito de posse, né? A pessoa possessiva, ela é a primeira a sofrer com o seu desejo de possuir tudo e a todos. Engraçado que todos nós somos um pouco possessivos, ninguém está livre disso, todo mundo tem essa dose, porque faz parte das nossas inseguranças afetivas. O que é o desejo de posse? É o medo de ser só, é o medo de que o outro vá embora, é o medo de que o outro nos abandone, que o outro nos troque por alguém. É natural do ser humano sentir-se frágil, né? Sentir-se amedrontado, sobretudo nos dias de hoje, em que cresce essa instabilidade afetiva. Em outros tempos, os relacionamentos eram mais duradouros, parecia que as pessoas eram mais preparadas para ficarem mais tempo uma ao lado da outra, né? Hoje há um despreparo afetivo muito grande. Por quê? O mundo é muito rápido. O mundo tem muitas possibilidades. Antigamente, né, se você pega 50 anos atrás, o mundo das pessoas era muito menor. Por quê? Quem eram as pessoas que a gente conhecia? Geralmente a vizinhança, uma ou outra pessoa que morava um pouquinho mais distante, porque a gente tinha dificuldade até da locomoção. Nós não tínhamos muita facilidade de transporte. Nós não tínhamos muita facilidade de deslocamento. Então o mundo da gente acabava ficando muito pequeno. Então era muito natural que você se casasse, que as pessoas se casassem com vizinhas, com pessoas que faziam parte do círculo de amizade. Com essa explosão da tecnologia, o que aconteceu? Hoje nós somos amigos de inúmeras pessoas. Eu vejo lá pelo meu Twitter, né? Que é um meio de comunicação fantástico. Ele me aproxima. Eu particularmente vejo no Twitter, né? Por exemplo, é um veículo de evangelização? Claro que é, porque é um veículo de comunicação. Mas é também um veículo de aproximação. Quebra a distância. Aproxima, as pessoas participam do meu dia a dia. Elas acompanham as minhas doenças, as minhas alegrias, um comentário que a gente faz daquilo que viu, daquilo que ouviu. Então veja bem, hoje nós temos inúmeros recursos de aproximação que já não necessitam mais, a gente não precisa mais ficar limitado àquela vizinhança só que a gente tem. Só que com isso, com essa possibilidade, a gente sempre tem os limites também. Toda possibilidade sempre traz um limite. Qual é o limite? A gente corre o risco de ser conhecido demais, de ter muita gente virtualmente falando, mas a gente acaba ficando uma pessoa muito solitária, porque a gente deixa de cultivar relações concretas, aquelas reais, aquela que você olha todos os dias nos olhos, que você encontra, que sabe das dificuldades, que vive as dificuldades e alegrias juntos. Com isso a gente vai ficando um ser humano, né? É uma mudança antropológica, nós podemos dizer. O ser humano vai ficando mais frágil, ele vai ficando mais vulnerável a essa troca, porque aquele que tem muitas possibilidades corre o risco de trocar mais facilmente do que aquele que tem menos possibilidades. Aquele que tem um único amor vai cuidar bem do amor que tem, né? Agora, aquele que tem possibilidade de ter vários amores, é provável que ele se perca nesses muitos amores se ele estiver imaturo. Então, hoje, as relações humanas são muito marcadas por essa instabilidade. Por isso que cresce muito este desejo de posse. Então, minha filha, ser possessivo é uma característica dos dias de hoje, porque a gente tem muito medo. A gente tem medo que o outro vá embora, porque a gente está vendo isso acontecer o tempo todo. Agora, como é que a gente se livra disso? Primeiro,
começando a viver um pouco melhor a vida, com um pouco mais de qualidade, né? Qualificar as relações humanas. Então, não troque as pessoas reais pelas pessoas virtuais. Não caia nessa ilusão de que ter muitos amigos no Orkut, ter muitos amigos no Twitter, que isso vai substituir a necessidade que você tem de pessoas concretas. Então, às vezes, as pessoas concretas estão esquecidas dentro de casa e nós estamos lá, envolvidos com um monte de gente que a gente nunca vai encontrar pessoalmente. Então, este é um primeiro passo para a gente não permitir que este avanço da sociedade venha nos fragilizar demais do ponto de vista afetivo. Fragilizados todos nós seremos sempre. A condição humana é marcada pelo limite. Agora, administrar bem, porque o sentimento de posse, ele é muito destrutivo. É destrutivo para quem sente e para quem recebe o sentimento também. É muito ruim você ser acorrentado, né? O outro ama, mas a condição para que ele continue amando é que você seja sempre domesticado por ele, né? Isso é, domado por ele. Fique sob o comando dele. Quando nós temos muito esse sentimento de posse em relação às pessoas, nós também costumamos ter em relação às situações. A gente quer que a nossa opinião prevaleça sempre. A gente não tolera que o outro pense um pouquinho diferente de nós. Nós vamos ficando soberanos demais. Isso é um peso. É um peso muito duro de ser carregado. Ontem eu estava ouvindo o programa de rádio do Gabriel Chalita, né, pela Rádio América, sintonizei na internet lá em casa, estava ouvindo, e eu achei um texto muito interessante, um texto que ele leu da Clarice Lispector, né? Ele fazia a distinção do esperto e do bobo. Ele não, a Clarice Lispector, né? E ela falava o quanto que é bom ser bobo no bom sentido, porque o esperto ele está sempre maquinando um jeito de dominar. E o bobo não tem, aos olhos do mundo, este bobo, não tem tanto essa pretensão de dominar tudo. Ele só quer viver. Ele só quer ser feliz na medida que lhe cabe, né? No tempo que é possível, ele quer ser feliz, ele quer estar realizado. E é verdade, minha gente, quando nós temos esta pretensão de dominar tudo e a todos, nós vamos ficando pesado demais. A gente perde o sono, a gente perde a tranquilidade. Se a gente ficasse um pouquinho mais leve em relação ao que a gente ama, ao que a gente deseja na vida, se a gente deixasse a vida fluir com um pouco mais de naturalidade, a gente não ficaria tão pesado no final do dia. Se a gente aprendesse a escutar um pouquinho o que o outro tem a dizer, se a gente abrisse mão da nossa opinião tão fechada, tão pronta, tão acabada, se a gente falasse um pouco menos mal do outro, né? Se a gente travasse um pouco a nossa língua para a gente não ficar difamando as pessoas, se a gente tivesse um pouco mais de... Por quê? Aquele que difama tem o desejo de destruir o outro porque ele tem medo do que o outro pode representar na sua vida. Pode representar uma sombra para si mesmo, né? Não, ficar mais leve, né? O objetivo é esse, é a gente buscar uma leveza maior. E buscar essa leveza maior é importantíssimo para que a gente possa encontrar essa tranquilidade, a gente deixar de ser tão possessivo e a gente assumir uma tranquilidade que a gente merece.